Tudo jóia, pessoal? Bom dia. Estamos aqui juntos novamente, né? Vamos aí então para a nossa aula, que vai tratar de alguns aspectos aí. Terra, formação natural e clima. Então nós vamos ver um pouquinho a dinâmica da Terra, a estrutura da atmosfera da Terra, tempo meteorológico e clima, elementos, fatores do clima e massas de ar, questões ambientais também, tá? Então, bora lá. Então nós vamos tratar aí da estrutura da atmosfera. Então nós temos aqui, se eu pegar o material de vocês, na página 223, trata um pouquinho da dinâmica climática. Então nós temos aí uma ilustração, isso falando na apostila, tá, pessoal? Tem uma ilustração aí do Sol aí, né, e os raios solares refletidos aí. A gente vai voltar a conversar na nossa aula de Zoom dessa imagem. Página 224, se você quiser acompanhar no material, vai falar da estrutura da atmosfera. Então nós temos aqui a troposfera, né, onde nós temos os eventos atmosféricos, onde os aviões, né, onde os picos das montanhas congelados, onde balões, né? Então nós temos aí a camada mais próxima da crosta terrestre é a troposfera, cuja espessura média é de 15 km, sendo em torno de 18 km sobre a linha do Equador e de 6 km nas regiões polares. Nessas camadas estão concentrados cerca de 97% da massa total da atmosfera. Tá? Acima da troposfera está a estratosfera. Tá? A gente tem um aviãozinho aqui a jato de 15 a 50 km de altitude. A camada de ozônio encontra-se nessa camada, turma. Ela é responsável pela filtragem dos raios ultravioleta, que são prejudiciais à vida, tá bom? Depois nós vamos ter a mesosfera, encontra-se entre 50 e 80 km de altitude, possui baixa pressão atmosférica e a temperatura é extremamente baixa. A atmosfera ou ionosfera encontra-se de 80 a 500 km de altitude. Nessa camada ocorre a aurora, tanto boreal quanto austral. Aí temos a última, que é a exosfera, camada externa da estrutura atmosférica. Encontra-se além dos 500 km de altitude. É composta de partículas de íons que refletem os sinais de rádio. Tá bom? Então aí é como é a estrutura da nossa atmosfera, tá, pessoal? Então ela varia aí de 12 km né, de altitude a 500 km de altitude, e elas estão fracionadas em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Tá? E aqui tem alguns exemplos, por exemplo, o Sputnik ele foi para a exosfera, né? O Hubble, né? O telescópio Hubble, né? Espaçonaves aí, ônibus espacial, eles geralmente estão na termosfera. Então, a mesosfera, raios cósmicos, né? Temos aqui, ó, camada de ozônio na estratosfera, prejudicial à saúde, né? Onde os raios, né, que ela protege são os raios que são prejudiciais à saúde. E a troposfera. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, 78% é nitrogênio. Os gases decompõem boa parte dos meteoros e, a exemplo, o ozônio, que filtra os raios UV. Sua camada mais distante chega a 12 km. Ok? E mais de 80 fenômenos ocorrem aí nessa camada. Próximo, tempo meteorológico. Tempo é o estado atmosférico atual. Hoje está frio,
mas ontem estava calor. Então vamos ter aí, ó, página 225 do material de vocês, já começa a tratar, ó, tempo meteorológico e clima, né? Então nós temos aí as características do ar em um determinado momento caracterizam o tempo meteorológico e podem ser alternadas em questões de horas. O tempo muda de um fenômeno para o outro, de um lugar para outro, né? Então aí as imagens, né? Dá pra gente ver tanto aqui na tela quanto na postura de vocês, né? Os termômetros ao extremo aí, né? Quente e frio. As variações do tempo meteorológico, pessoal, são registradas por determinados equipamentos, né? E analisadas aí no mínimo por um período de 30 anos, tá? Indicando o comportamento do clima. O clima não muda de uma hora para outra, se mantém na média em uma determinada área. Então olha a diferença de tempo e clima. Tempo muda de uma hora para outra, o clima não muda assim de uma hora para outra. Ele tem uma média, tá? Claro que depende da área, tá bom? Continuando. Então aí, né, representa, vocês já devem ter visto aí na mídia, né? Representa aí como vai estar o tempo amanhã, por favor, então fale. Porto Alegre, quarta-feira, 0% de chuva, né? 13 de mínima, máxima de 3. São Paulo, 0% de chuva, 12% mínima, máxima 24 graus, desculpa, 12 graus, não por cento, tá? Retomando aqui, Rio de Janeiro, 14 de mínima, né? E 29 graus de máxima, 0% de probabilidade de precipitação de chuvas. Pessoal, uma outra questão chama-se amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Diferença entre a temperatura máxima e a mínima, tá? Então no caso aí, ó, um exemplo na região. Lá no Ceará tem a máxima de 30 e a mínima de 22. Qual é a amplitude? Então, diferença de 8 graus. Se você pegar 22 menos 30, 8, certo? Então a amplitude térmica tem uma diferença de 8 graus aí. Esse mapa representa, né, que o solo, a água, a vegetação, tudo muda a temperatura, né, na região. Então vai influenciar o lugar que tem muita vegetação, floresta. É uma temperatura diferente. Onde tem menos floresta é uma temperatura diferente. Onde tem cidade, área urbana, concreto, asfalto, é uma temperatura diferente. Onde está mais próximo ao polo, né, sul aí do país, temperatura bem diferente. Então aqui tem as máximas e tem as mínimas, lugares mais frios, lugares mais quentes. Por favor, o clima é a característica atmosférica de determinada região, com pouca variedade, sendo um conjunto de tempos atmosféricos ao longo de um período de décadas. Exemplo, no Brasil o clima é quente, mas na Rússia o clima é frio. Então quantas décadas lá é frio? Porque onde está localizada a Rússia? Próximo aos polos, né? Onde está ligado ao Brasil? Na zona temperada, próxima à linha do Equador, dos Trópicos de Câncer e Capricórnio. Ok? Então a imagem mostra, ó, tropical, calor, praia, céu azul, que eu quero, né? Tudo de bom. Montanha, chocolate, Suíça, frio, paisagem, floresta de coníferas, né? Gelo, neve. Agora, vou contar um pouquinho elementos, fatores do clima e massa de ar, que começa na página 226, se vocês quiserem, né? Vão estar fazendo a leitura, mas trata desse assunto nessas páginas aí. Então nós vamos ter aí o clima é determinado por latitude, altitude, vegetação, continentalidade, maritimidade, massas de ar, entre outros fatores, tá, pessoal? Então, você tem aí, né, por exemplo, temperatura, quantidade ou grau de calor existente no ar origina-se a radiação solar, mas a superfície terrestre não é aquecida diretamente, pois a energia solar é absorvida pela superfície depois de aquecida, transfere o calor para o ar. Os raios solares não chegam a todos os lugares da Terra com a mesma intensidade, e em função disso, a Terra está dividida em zonas térmicas, pessoal. Então, ó, isso aí, ó. Tem outra representação no material de vocês, que é o Sol, né? E um globo aí dividido representando aí aonde se recebe mais e onde recebe-se menos, onde o raio chega mais rápido, né?
bate, ele aquece mais, onde o raio demora para chegar. Quando ele chegar lá, ele já perdeu um pouco a sua incidência e ainda vai ser desviado, né? Então você tem diminuição de temperatura nos polos. E no centro, no meio do planeta, você tem uma temperatura que vai aumentando entre os trópicos, da linha do Equador entre os trópicos. Tá? Então aí, ó, um fator primeiro que nós estamos vendo seria a latitude, ó. Né? As linhas é onde você está tanto indo para o norte, tanto descendo para o sul. Então você indo para o norte vai esfriando, você do Equador indo para o sul vai esfriando também. Então quando você retorna esquenta. Então aqui os raios chegam mais rápido e aquece por mais tempo o planeta. Outra questão, pessoal, é a altitude. Então vimos por latitude, agora por altitude, né? Então, ó, Santos está a 22 a 2 metros de altitude. Nós temos São Paulo, que vai estar aqui a 800 metros de altitude. E nós temos Campos do Jordão a 1.700 metros de altitude. Percebe que, ó, conforme vai aumentando a altitude, vai caindo a temperatura, tá? Então, ó, a altitude também influencia no fator do clima. Outro fator, o clima é determinado por latitude, que vimos, altitudes lá no interior e pela vegetação. Então, ó, a vegetação também dá um clima diferente de onde não tem nenhuma floresta, nenhuma mata, tá? Então ele também modifica o clima do lugar. Outro ponto, ó, nós temos o continente, ó, o litoral, você caminhando, você vai vir para São Paulo, que acho que é Rio de Janeiro, né? Você está no sudeste, vai caminhando para o interior, para o centro-oeste, Mato Grosso, então continentalidade. Conforme você vai indo para o meio do continente, vai mudando também o clima, tá bom? Então, ó, continentalidade é outro determinante do clima. E o outro determinante é a maritimidade, ó, correntes marítimas. Aqui é uma corrente marítima quente e aqui é uma corrente marítima fria. Então, os fatores influenciam também o clima do lugar, tá? Então, a maritimidade também vai afetar a mudança do clima em determinada região. O clima é determinado por latitude, altitude, vegetação, continentalidade e maritimidade e massas de ar. Ok? Então, ainda está faltando massas de ar. Vamos dar em sequência. Ó. Como eu falei para vocês, aquele mapa, o solo, ó, é um elemento que também pode interferir no que se refere ao albedo, que é a reflexão. Então, alguns vão refletir mais a luz solar e outros vão absorver. Por isso vão ter região com clima mais quente, entre outros. Ó. O asfalto, aqui provavelmente é bem quente, que ele vai reter o calor e vai liberar aos poucos. Terra marrom, ó, 5%, né? Ó, só reflete 5%. Se ele reflete só 5%, significa que ele está retendo calor. Então aqui vai ser quente, né? Aqui também vai ser quente, ó, tem floresta quente, ó. E aqui é 90%, a montanha coberta de neve. Então, ó, aqui vai refletir mais. Deserto reflete mais, ok? Só para ter a noção de que a temperatura do solo também, em determinado lugar e região, vai alterar também. Outro fator é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica fala um pouquinho na página 227. Tá? O ar que compõe a atmosfera exerce um peso sobre a superfície terrestre. Esse peso é identificado por meio da pressão atmosférica, que é a força exercida sobre a superfície devido ao seu peso. O equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica é o barômetro. Tá? Latitude e altitude são os principais fatores que influenciam o comportamento da pressão atmosférica. Quanto mais baixa for a altitude, maior será a pressão atmosférica. Portanto, nos lugares mais altos, a pressão é menor. Veja a figura, tanto na apostila quanto aqui na tela. Ó, quanto mais baixo, ó, menor altitude, maior pressão. Por isso, quando a gente desce para a praia, nossos ouvidos se tampam, né? E ó, quanto mais altitude, ó, maior for a altitude, menor será a pressão. Então tem um certo fator, menos ar você vai ter, ó, as moléculas de ar como fica mais difícil de respirar. E aqui elas estão mais junto, ó, que é o nível do mar. Então é mais fácil você respirar no mar ou mais fácil respirar lá na montanha? No mar. Então nós temos aí, ó,
Tem a questão também, o ar se movimenta em sentido horizontal, esse movimento é chamado de vento e se origina de uma área de alta pressão em direção a uma baixa pressão atmosférica. Né? O anemômetro é o instrumento utilizado para medir a velocidade dos ventos. Okay? Então, quando você vê um paraglide aqui em São João Pedro Grande, ele está sobrevoando sobre uma bolha de ar quente, né? Onde há uma pressão atmosférica, ela vai aumentando as temperaturas altas. Okay? Onde tem urubu também, ele não bate asa porque ele fica sendo sustentado pelo ar quente que está saindo do solo. Aí você flutua, né? Pessoal, falando de umidade, né? A gente passa muito mal quando chega inverno por causa da poeira porque chove pouco. Ó. Relacionado a isso aqui. Umidade do ar. Escala de perigo. Ó. Tem o índice de umidade do ar, né? Uma emergência encontrados em áreas desérticas. Alerta a nível registrado no aeroporto de Congonhas, ó. E já que exige cuidados. Então aqui, ó, 0%, caos é climático. Forte massa de ar quente seco sobre o sudeste e centro-oeste derrubou a umidade do ar. Então, ó, nas áreas desertas. No urbano, asfalto e concreto, a falta de vegetação formam ilhas de calor, que concentram poluição. Poluição faz mal para a saúde pulmão. 12%, ó, 16%, ó, que a gente começa a sentir no corpo: espirro, coriza, tosse, ressecamento da mucosa nasal e problemas respiratórios são agravados. Aí, ó. E ó, poder de descuidado, né? A gravidade nasal, garganta, pulmão, já está 30%. Então veja só, 30% de começa a sentir, 16% já é um alerta, 12% quando está 0% já estamos em desespero. Por isso que a umidade do ar está baixa, né? Quando está 30 está ruim, se ela está 60, 70 está ótimo. Vou falar um pouquinho aí, eu vou andar um pouquinho na possível, depois eu retornar. Mas vamos para a página 228 que vai falar um pouquinho das chuvas. Então, no material de vocês tem chuvas frontais, que é a página 228, chuvas convectivas e chuva orográfica. Então aqui, ó, precipitação de chuva. Chuva de convecção, chuvas cíclicas, né? Então você tem o ar frio, que é descer, e o ar quente subir. Então aquele ciclo, né, ó, acaba gerando, na hora que mistura, você tem o fator das gotículas de chuva. Tá? Então nós temos as chamadas frontais. Chuvas frontais são mais comuns, resultam do encontro de duas massas de ar com temperatura e umidade diferentes. Atingem grandes áreas e têm longa duração. Então essas são chuvas frontais. Corrente quente vermelha e corrente fria azul, tá, pessoal? Então ó, ar frio, ar quente, quando um se mistura com outros, tem a precipitação. Chuva orográfica, né? Se forma quando uma massa de ar quente e úmida encontra serras e montanhas, eleva-se e se resfria, provocando chuvas. Então, ó, você vai ter a montanha, ela vai chover para poder subir, né? E aí quando ela subiu, e essa água que tinha que estar aqui, ela deixou antes aqui. Ela foi enganada, vamos dizer assim. É por isso que esse lugar não chove, muita parte lá do Nordeste, por causa disso. Né? A zona da mata ali acaba fazendo isso. Então temos aqui, ó, ventos úmidos, né? Ó, ventos úmidos que chegam do oceano carregado, aí acaba com elevação, ó, elevação dos ventos com a formação de nuvens e de chuvas orográficas. Então você tem vento e a montanha sendo uma barreira, acaba fazendo que ela chove para ela ficar mais leve, passar por aqui, ó. Ventos mais secos dificultam a formação de chuvas. Então quando ela chega aqui, está encontrando com o vento seco que está aqui, ela já está quase sem chuva. Pode ver, ó, a vegetação já começa a mudar daqui, porque começa a chover menos. Então essa é a chuva orográfica. Okay? Tem a chuva também convectivas, né? Se forma quando a massa de ar quente é elevada, formando as nuvens cumulonimbus. São torrenciais de curta duração. No verão a gente vê muito aquelas nuvens bem pretas, carregadas, de repente chove, para e já abre o sol. Tá bom? Eu tenho uma questão aqui que vai falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de neve, né? Deixa eu ver que página do material que está de vocês aqui. Granizo, massa de ar. Vamos lá então. Então aqui, ó, a 0 grau nós temos as neves, as gotículas se congelam, tá, turminha? Então nós temos aí granizo.
Granizo, precipitação sólida que se origina no interior das nuvens altas, geralmente com mais de 20 km de altura, como a cumulonimbus. As nuvens altas apresentam no seu interior camadas de ar com diferentes temperaturas. Assim, a gota de chuva se congela e, ao passar de uma camada de ar frio, originando o granizo. Então, ó, granizo, choque de massa de ar repentina que podem congelar as gotículas. A gente vê muito no verão isso, né? Tá muito quente, de repente esfria muito rápido, acontece isso aqui. Isso aqui é um trecho do filme, se não me engano, Harry Potter. Então, pessoal, finalizamos a nossa